Vocês já sentaram, mas você sabe como o pastor Rafa começa a ministração, né? Vamos todos ficar de pé. Vamos todos abrir as suas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Amém? Todos encontraram? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Podeis se assentar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, eu coloco aqui primeiramente a minha vida na Tua presença, como a vida dos Teus filhos aqui, Pai. Em nome de Jesus, que não venha ser eu falando, mas venha o Senhor falando através de mim. O Senhor venha repreender todo o mal aqui dessa noite, toda a distração, Pai, tudo aquilo que venha tirar a atenção dos Teus filhos na palavra ministrada nessa noite, Senhor Deus. Que essa palavra venha aqui, Pai, trazer transformação, que venha trazer renovo, que venha trazer entendimento para os Teus filhos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Senta aqui, Juninho. Por que o Juninho está de pé aí no fundo, Juninho? Que isso, Juninho? Tem lugar aqui, irmão. Título da mensagem de hoje, irmãos, é A Ira de Deus. Você não vai encontrar em nenhum lugar, irmão, em alguma rede social, seja algum vídeo no YouTube, no Instagram, que esteja batendo recordes de visualizações com este tema, esteja batendo recordes de likes neste tema. Ao contrário, ele é muito impopular. Muito pouco se ouve sobre isso, porque realmente não é popular, não é nem prazeroso aos ouvidos, mas eu digo que é muito necessário. Com o passar dos anos, irmãos, a igreja deixou de falar sobre pecado, em cima dos altares, deixou de falar sobre o inferno, deixou de falar sobre o grande dia da vinda do Senhor, deixou de falar sobre a ira de Deus. O foco acabou mudando, irmãos. Com o tempo falou, não, as pessoas podem se sentir ofendidas. É melhor a gente falar do amor de Deus. Vamos falar do amor de Deus, que Deus ama, que Deus é amor. Não, vamos falar que Deus pode prosperar a vida daqueles que virem buscar ao Senhor. Ou como a teologia coach, não, vamos falar que Deus pode fazer eles uma pessoa de sucesso na sua carreira, na sua vida profissional, enfim. Vamos pregar o evangelho do que Deus pode oferecer para eles, para que eles venham. E isso é o que tem sido pregado, irmãos, nos últimos anos. Isso que tem sido o foco da pregação dos altares nos últimos anos. E não que seja errado, irmãos, você ministrar sobre o amor de Deus. Não. Teologia da prosperidade coach, você já sabe a minha sincera opinião, né? Mas o amor de Deus é errado? Não, não é errado. Mas como a gente leu aqui, se a gente for falar sobre os atributos de Deus dentro da teologia, irmãos, tem cerca de 18, tá? E o amor é um deles. Tem mais 17. E a gente não pode esquecer de falar que Ele também é santo, que Ele é justo, que Ele é íntegro, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é único. Ele não é só amor, Ele também é amor. Falar sobre a ira de Deus, irmãos, como eu disse, não é algo popular nem prazeroso. E aí você pode estar até se perguntando, mas por que está ministrando isso? Né? Por que um assunto desse, num momento desse? Pode até estar pensando, mas eu acredito é no Deus de amor, é no Deus misericordioso, né? É esse Deus do Antigo Testamento. Não, o pastor Rafa com certeza vai falar do Deus do Antigo Testamento,
e eu sou do Deus do Novo Testamento, que Ele ama, que Ele, né? Eu já vi muito isso, irmãos. Mas desculpa eu falar para vocês que hoje eu vou falar integralmente do Novo Testamento. Eu vou falar da ira de Deus no Novo Testamento para justamente não ter isso. Não, mas é o Deus do Antigo Testamento, lá Ele era mau, agora Ele é bonzinho. Ele virou um ursinho carinhoso. Quem é a época do desenho dos ursinhos carinhosos, irmãos? E tinha um coraçãozinho no peito, fazia, né, amor, Jesus é assim que vocês pensam? Amor, aí sai coraçãozinho do peito dele assim? Não, não é assim não, Jesus não é assim não, tá? Isso é um engano. Teologia da hipergraça, muito se pensa assim, que ele é um ursinho carinhoso, que tem um coraçãozinho no peito e, amor. Independente, irmãos, do que você pensa e do que você acha, Deus é o que Ele é. Se você querer continuar crendo da forma que você pensa, né, é uma pena, mas Deus não é simplesmente o amor, Ele é muito mais que isso. Eu, para trazer essa palavra de hoje, irmãos, eu pesquisei vários teólogos, claro, primeiramente a Bíblia, mas vários teólogos o que acham sobre este assunto. Então, simplesmente não é o que eu acho, o que eu penso. Claro, é o que eu entendo na palavra de Deus, reforçado com o que Russell Shedd entende, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e alguns outros teólogos que são de fora. Sobre esse nosso, justamente sobre o amor e ódio, eu trouxe um comentário sobre Russell Shedd. Quem não sabe é um dos autores da Bíblia, Shedd. Eu não trouxe a minha hoje, que a minha está bem velhinha, a minha Shedd. Ele diz assim, irmãos, estas duas emoções são reais e essenciais em Deus. Uma é despertada pela justiça e a outra pelo pecado. A existência de uma necessita da existência de a outra. Assim, se não houver amor pela justiça, não haverá ódio pelo pecado. E reciprocamente. Se não houver ódio pelo pecado, também não haverá justiça. A coexistência necessária destes sentimentos é continuamente ensinada pela Bíblia. Diz assim Salmo 97:10, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Russell Shedd diz que andam juntas. O amor e a ira de Deus andam juntos. Justamente porque Ele ama, Ele também se ira. Justamente porque Ele é reto, Ele ama, Ele detesta, Ele odeia aquilo que é errado. Justamente por Ele ser santo, Ele se ira com aquilo que é profano. Ele é totalmente santo. Vocês entendem, conseguem compreender isso, irmãos? Que um ser que é totalmente santo, íntegro, justo, verdadeiro, ele toleraria o que é errado, sujo, pecaminoso, simplesmente por falar assim, eu sou o amor? Ele odeia, diz na palavra de Deus que ele odeia, ele se ira com o que é errado, ele se ira com o pecado, e não somente com o pecado, como nós vamos ver lá na frente, com o pecador também, que muitas vezes a gente se vê falar, não, Deus ama o pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador, como se fosse algo bíblico, e não é. Me mostra onde está isso na Bíblia, me fala, os dois sentam juntos aqui no final do culto, me mostra, é mentira. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não. Ele odeia os dois. E falaremos sobre isso um pouquinho mais à frente aqui. A ira de Deus significa que Ele detesta de forma absoluta o pecado. Sim, Deus odeia todo tipo de pecado. Isso acontece porque Deus é plenamente santo e justo e não aprova aquilo que não esteja conforme o seu caráter moral. Sim, Ele é santo, Ele é íntegro e Ele é justo e não aprova nada que seja o contrário disso. Mas também não tem relação nenhuma com a ira humana, tá bom, irmãos? Você pensa, mas Deus então se ira, já pensando na sua ira, né? Não é igual a nossa ira passional, desequilibrada, que daqui a pouco explode, né? Não é isso. Ele se ira quando é necessário. De novo, Ele é justo, mas Ele é justo na essência da palavra, tá, irmãos? Ele se ira só quando tem que se irar. Não é a nossa ira. A ira de Deus. Houve um grande pregador, irmãos, por volta de 1700, que se chamava Jonathan Edwards. Ele era lá da Inglaterra. Em exatamente 1741, ele pregou um sermão com o título
pecadores nas mãos de um Deus irado. Em 1741. Fala, poxa, mas como é que você sabe de uma ministração que um pregador pregou na Inglaterra em 1741? Porque, irmãos, esta pregação foi um impacto muito grande lá na Inglaterra. Muitos consideram que foi a partir dessa pregação que veio um grande avivamento na Inglaterra, nos anos de 1700. Relata na história que Jonathan Edwards, ele não era um bom orador, irmãos, não era um bom pregador. Não era aqueles que dominavam de oratória, de pregação, que o público acompanha, não, era mais fraquinho, tipo o pastor Rafa, assim, né? Mas menciona que nessa palavra, irmãos, quando ele pregou, ele teve que parar no meio que as pessoas gritavam desesperadamente, sentindo que estavam sendo tragados pelo inferno. E ele pregou sobre Deuteronômio, e foi lá no Velho Testamento. Ele pregou sobre Deuteronômio 32, 35, exatamente, foi o texto base da sua pregação. E ele menciona na história que ele teve que parar um tempo para as pessoas se acalmarem, para ele continuar pregando. Mas as pessoas ficaram desesperadas, elas falaram, meu Deus, eu estou dentro da igreja, mas eu estou indo para o inferno. De quão erradas elas entendiam que estavam. E essa pregação passou pela história, irmãos. Hoje você consegue encontrar vídeos dela na internet, no YouTube, livros foram escritos sobre esta pregação. Existe essa pregação escrita na íntegra, de tão relevante, importante, impactante que ela foi. Os pecadores na mão de um Deus irado. Eu trouxe o que alguns teólogos pensam sobre o termo a ira de Deus. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a ira de Deus é a sua santa repulsa ao mal, é seu desprazer dinâmico contra o pecado. F.F. Bruce diz assim: a ira de Deus é a reação da santidade divina à impiedade e rebelião do homem. John Murray já pensa o seguinte: a ira consiste na santa reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. E J.E. Parker diz o seguinte: a ira divina é a santa reação de Deus em sua justiça retributiva contra todo o pecado. Então, falar de ira de Deus significa falar de sua justiça, irmãos. Sendo justo, Deus recompensa o obediente e castiga o desobediente. Isso significa uma justiça retributiva. Simples. É como a lei da semeadura, irmãos. Você plantou algo bom, você vai colher algo bom. Se você plantou algo ruim, não espere colher algo bom. Você irá colher algo ruim. E isso é um princípio espiritual. Quando o profeta Jonas, irmãos, foi ordenado pelo Senhor a levar uma palavra para Nínive, por que você acha que ele se recusou primeiramente a ir? Primeiro que era uma nação, irmãos, de um povo doido, de um povo assassino, de um povo violento, e ele tinha que levar uma palavra pesada. Ele não tinha que ir lá, o Senhor, ó, vai lá, Jonas, e fala para o povo de Nínive que eu os amo, e eu sou o amor. Falou, Jonas, vai lá para Nínive, aquele povo doido, violento, e fala que se eles não se arrependerem, eu irei destruí-los. A minha ira irá pesar sobre eles. Nínive irá cair. Ele falou, Deus está doido, eu vou lá falar isso para aquele povo, mas não vou nada. Creio que todos conhecem aquela história, que ele foi totalmente para o lado oposto, ele entrou num barco, enfim. Mas o Senhor passou ele por todo o processo, ele teve que ir lá pregar. E ele foi, e ele pregou, com receio, com medo, com temor, ele pregou, se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. Fala, e aí, o que aconteceu? Aquele povo se rebelou contra ele, foi para atacar ele? Não, gerou um dos maiores arrependimentos que existiram em massa, desde o seu rei, até os animais, o rei declarou, a partir de hoje nós estamos de jejum, até os animais vão entrar de jejum também, estamos pecando contra Deus, estamos errando, colocam roupas de saco cinza nas suas cabeças, senão seremos destruídos. Menciona que cerca de 120 mil pessoas se arrependeram, irmãos, foi um dos grandes avivamentos que existiu, porque eles temeram cair na mão de um Deus irado. Claro, um Deus que ao mesmo tempo ama, mas ao mesmo tempo um Deus que não aceita o pecado. Queria aprofundar um pouquinho mais com vocês em Romanos 1,18, irmãos. Vamos lá. Se fechou a Bíblia, abre de novo.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui, irmãos, a dinâmica da ira. O verbo se revela ou revelar-se, em algumas traduções, irmãos, está no presente contínuo. O que isso significa, irmãos? Que não foi algo que já foi e parou, algo que vai acontecer no futuro, não. É algo que aconteceu, que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Ou seja, a ira de Deus está ocorrendo desde o passado, neste momento, e continuará até o dia da grande ira do Senhor, que é o dia que o Senhor voltar, que é o dia do grande juízo, que é o dia do arrebatamento da sua igreja. A manifestação da ira é contínua. Por quê, irmãos? Enquanto existe o pecado atrai a ira de Deus. Enquanto não terminar o pecado, a ira de Deus também não acaba. De novo, não significa que Deus se irou lá atrás com os pecados dos nossos antepassados e agora não se ira mais. Não significa que Deus só se irasse no futuro, não. Deus está irado, continua irado e permanecerá irado enquanto existir o pecado. Por quê, irmãos? Ele continua, irmãos, derramando o seu amor sobre o seu povo? Sim, mas ele também continua irando, porque o povo continua pecando, a humanidade continua pecando, as nações continuam pecando, a humanidade virou as costas para ele, a humanidade escarnece sobre ele, a humanidade blasfema contra Deus continuamente. Em qualquer lugar que você vá, você liga a televisão, a imprensa, a blasfêmia, escarnece Deus, nos filmes, nas artes, nas novelas, no carnaval então nem se fala. Continua acendendo a ira de Deus. É nos filmes, é nas músicas, é onde quer que você imagine. É no videozinho besta da internet. Que se você não presta atenção, daqui a pouco a sua filha está lá com o dedinho, daqui a pouco aparece um vídeo lá que você fala, de onde veio dos infernos esse vídeo? E a menina está vendo aquele vídeo. Aí já lá está vendo, amor? Falei que ela não pode ficar no celular assim. Aí a culpa é do pai ainda. Mas é verdade, irmãos, devemos tomar cuidado com o que nossos filhos veem no celular. Principalmente se eles vão lá na telinha daqueles shorts do YouTube, aquilo lá, a criança vai passando o dedinho, daqui a pouco está no desenho, está no bichinho, está no animalzinho, daqui a pouco está em Sodoma e Gomorra. E o pai não tem nem noção, não está vendo, está ocupado com outra coisa, está fazendo a comida, e a criança está lá, do seu ladinho, sentado no sofá, você acha que está bem, está seguro, está nada, está perdido. Aí você não sabe de onde está aprendendo algumas coisas, que você nunca falou dentro de casa, não aprende em casa, não aprende na igreja, mas está lá falando umas groselhas, fala, mas misericórdia, de onde está saindo isso? E o pecado está no nosso dia a dia, irmãos. Não se sinta excluído disso, irmãos. Ah, não, o pastor Rafa está falando daqueles lá de fora, né, que não estão na igreja, né, aqueles ímpios, né, aquelas mulheres que desfilam pelada no carnaval. Não, irmãos, nós estamos inclusos nisso, no nosso dia a dia. Como é que a gente tem feito no dia a dia, irmãos? Como é que a gente temos agido em casa, com nossa esposa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos? Como é que temos com nossos pais, com as pessoas mais velhas? Como que estamos no ambiente de trabalho? Estamos sendo justos, estamos sendo honestos, ou estamos envolvendo com coisas erradas? Temos vivido uma vida santa, uma vida reta? O que tem sido usado a nossos lábios tem sido usado o quê? Para proferir bênçãos, ou para proferir mentiras, fofocas, maldições? Isso tudo desperta a ira de Deus, meus queridos. Foi assim, irmãos, no dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim nas pragas do Egito, em todas as visitações de Deus na história, e tudo quanto é morte, irmãos, que a gente imagina, meu Deus, quantas vidas se perderam, quantas pessoas morreram, é a ira de Deus sendo derramada, meus queridos. De novo, não é algo fácil, não é algo fácil de dizer e nem de ouvir, eu sei, mas é necessário. Sim, o Deus que a gente considera o Deus de amor, sim, irmãos, a ira dele é derramada e muitas pessoas morrem, e morrem hoje em dia. Mas
Mas a ira de Deus, de novo, ela continua a se revelar, porque o pecado não para. O pecado continua. A blasfêmia continua, o escarnecimento continua, a falta de honra, a falta de temor, a falta de respeito continua. Segundo ponto, irmãos, a origem de Deus. A ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus se revela no céu, irmãos. Ela vem lá de cima. Ela vem daquele que está assentado no trono do Santo dos Santos, irmãos. Ela vem lá daquele que é o único, que é autor e consumador da nossa fé, irmãos. Ele é aquele que governa o universo, irmãos. Sim, vem lá do céu, sim, vem do trono de Deus. Não é de ninguém mais. Não é do diabo, não. É de Deus, é do céu. Que ele olha para o homem, para a sua criatura, para aquele que ele criou, a sua imagem e semelhança, e vê que aquele homem continua caído, aquele homem continua rebelado, aquele homem continua escarnecendo o seu santo nome. É lá do céu, irmãos. É lá do céu quando ele olha para mim e para você. Quando ele olha para a humanidade. Terceiro ponto, irmãos. A causa da ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A causa da ira de Deus, irmãos, é a impiedade e a perversão humana. Se a gente for do pé da letra, irmãos, o que é impiedade? É falta de temor ou reverência a Deus. O que é perversão? É tudo ligado à imoralidade ou à corrupção moral de uma pessoa. Ou seja, irmãos, impiedade é tudo relacionado a Deus, o homem relacionado a Deus. A gente pode numerar, como os estudiosos falam, é tudo que é relacionado à primeira tábua da lei. Pecados religiosos, idolatria, é o homem para com Deus. E perversão, irmãos, é todos os pecados relacionados do ser humano ao seu próximo. É tudo que está ali na segunda tábua da lei. Se a gente for entender, se vocês não lembram ainda, está lá em Êxodo 20, quem está aí? O Kaique? Põe Êxodo 20 lá na tela para nós, meus queridos. Os primeiros 3, 4 mandamentos, irmãos, é tudo relacionado Deus ao homem, os demais mandamentos relacionados o homem ao seu próximo. Então, impiedade e perversão numa tacada só, quebra as duas tábuas da lei, irmãos. Impiedade e perversão quebra as duas tábuas das leis. Os 10 mandamentos estão em impiedade e perversão. Mais para frente, meu querido, onde inicia? Pode ir lá. Próximo versículo, que eu não abri aqui. Não terás outro Deus além de mim. Primeiro mandamento, irmãos. Não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, lhes prostrará culto, porque eu sou o Senhor o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Tudo isso é o primeiro mandamento, irmãos. Segundo mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Isso a gente pode um dia aprofundar mais, isso é tratado na escola bíblica CIA, tá, irmãos? Hoje, após a morte, hoje não, né? Já tem 2000 anos, cerca da morte e ressurreição de Cristo num domingo, hoje nós santificamos o domingo. O dia sagrado para nós cristãos é o domingo. Os dos judeus continuam o sábado, mas para nós que somos cristãos é o domingo. Próximo mandamento. Continua ainda do mandamento de guardar o sábado. Próximo. Próximo mandamento, irmãos. Honra o teu pai. Volta. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Acabou aí os 10 mandamentos. Se vocês forem entender, a primeira tábua da lei, irmãos, é que quando Moisés desceu lá do Monte Sião, ele veio com 2 tábuas. A primeira tábua tinha seus 5 mandamentos, a outra tábua 5 mandamentos. Então, a maioria da primeira tábua dos mandamentos era do homem relacionado a Deus, e a segunda tábua era do homem relacionado ao seu próximo. E impiedade, de novo, é tudo que é relacionado a uma falta de temor ou reverência, é falta de respeito do homem para com Deus, e perversão é tudo que é relacionado ao homem e ao seu próximo. Falta de respeito, falta de reverência, tudo aquilo que a gente ouviu, de não furtarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, tudo isso é relacionado, irmãos. É isso que causa a ira de Deus, tanto a impiedade quanto a perversão. Isso é comigo e com você. Quarto ponto, irmãos, o alvo da ira de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a ira de Deus ela é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Sim, irmãos, por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocam e abafam a verdade. Se a gente for ler aqui de novo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade. O homem que detém a verdade. O problema do homem, irmãos, não é a ignorância nem a falta de conhecimento de Deus. Não, não é, irmãos. Não é. O que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, é que o homem detém a verdade em injustiça. O que é deter, irmãos? Se a gente for para o grego, a palavra deter é manter, é matar por afogamento. Deter no grego quer dizer matar por afogamento, ou seja, você sabe que existe uma pessoa lá, mas você não quer, você afunda ela, você mata ela, você asfixia ela. O que o apóstolo Paulo está dizendo isso, que o homem que detém a verdade, ele sabe o que é a verdade, mas ele não quer, ele não aceita, ele não quer para ele. Resumindo, irmãos, o homem sabe o que é o correto, o homem sabe o que tem que fazer, o homem sabe qual é a vontade de Deus para ele, mas fala, eu não quero, eu quero viver minhas vontades, os meus desejos, eu quero viver no pecado, eu quero continuar vivendo enchendo a cara na balada, sendo promíscuo, me deitando com um monte de mulher, eu sei que é errado, mas é isso que eu quero, eu sinto prazer nisso. E é isso que é deter a verdade em justiça, irmãos. É a pessoa saber o que é a verdade, mas não querer essa verdade, se nega em deter essa verdade, em reter essa verdade, ele detém essa verdade em injustiça, ou seja, ele afoga ela. O homem não quer essa verdade, e não é que a conheça, ele conhece, mas a rejeita, e isso provoca a ira justa e santa de Deus. Deus se revelou ao homem, mas ele sufocou esse conhecimento, banindo Deus deliberadamente da sua vida. Compreender, irmãos, o que é isso até agora? O que desperta a ira de Deus? Primeiramente, ela vem lá dos céus. Primeiramente, ela é contínua. Ela vem lá dos céus, e o que causa isso é a impiedade e a perversão do homem. E o porquê? Porque ele, sabendo a verdade, ele se nega a viver essa verdade, ele decide afogar essa verdade, para viver conforme as suas vontades e seus desejos, ou seja, quer continuar na lama. Romanos 1, 19 e 20, irmãos. Porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Todos os homens são indesculpáveis perante a Deus. Mas por que são indesculpáveis? Porque hoje em dia, mesmo que ainda o evangelho não é
promulgado, irmãos, divulgado da sua forma íntegra e pura e santa, ela é divulgada via TV, via rádio, via rede social, de tudo quanto é forma. Hoje em dia a palavra de Deus é pregada, irmãos. Hoje é praticamente impossível alguém falar que nunca ouviu falar da palavra de Deus. Hoje é muito difícil de falar, não, eu nunca ouvi uma pregação, eu nunca ouvi falar de Deus. Amém? Você nunca ouviu? Não, vamos pensar então naquelas pessoas que estão distantes, que não têm, estão lá vivendo no meio da mata, né? Então, beleza. A revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. É isso que a gente está lendo aqui, irmãos. Tudo que foi criado pela mão de Deus existe lá digital dele, irmãos. Tudo que foi criado pela mão de Deus. Como diz lá no Salmo 19:1, irmãos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quem diz isso foi o grande rei Davi, irmãos. Isso, essa balela de que o universo foi criado por acaso, o universo foi de uma explosão do Big Bang, isso é falácia, irmãos, isso é balela, isso é mentira. O universo foi criado por um Deus todo-poderoso, por um arquiteto divino. Tudo que ele criou, ele deixou a assinatura dele. Toda obra de arte, todo artista que faz uma obra de arte, lá no rodapézinho ele deixa a sua assinatura. O Senhor é a mesma coisa. Em tudo que ele criou na natureza, céus, a terra, nos mares, os animais, as plantas, tudo tem a assinatura do arquiteto, do artista. Deus deixou a sua obra criada, as impressões digitais da sua glória. A majestade de Deus, através das suas obras, é suficiente para tornar uma pessoa indesculpável perante Deus. Podemos ver o Senhor em tudo que Ele criou, irmãos. Deus primeiramente se revelou, irmãos, através das suas obras, pois tudo que Ele criou. Deus se revelou através das Escrituras. Deus se revelou pelo seu Filho Jesus. Por isso, todo ser humano é indesculpável perante Deus, a verdade é revelada para todos. A verdade é revelada para todos. A Bíblia diz que o homem, irmãos, é um ser rebelado contra Deus, está debaixo da ira de Deus e sob o seu castigo eterno. E essa é a condição de toda a humanidade, irmãos. Porque o que está escrito lá em Romanos 3, 23, irmãos? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe um sequer que não é pecador. Pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a morte como consequência, irmãos, não é simplesmente uma morte espiritual. Também isso vai virar uma morte física, sim. Sim. Então, se todo pecado merece ser punido, é através da ira de Deus que executa essa punição. De novo, irmãos, a ira de Deus, os ensinamentos bíblicos mais difíceis de ser pregado, irmãos. Não gera atenção, não gera interesse, não gera visualizações, não gera likes. Ninguém vai postar na internet e falar que pregação é de bênção da ira de Deus que quer mandar para o inferno. Ninguém faz isso. E para se pregar também é muito difícil, irmãos. E as pessoas têm maiores dificuldades de entender por quê. Elas ainda conseguiram, mas eu não consigo entender, imaginar o meu Deus de amor sendo um Deus irado, eu não consigo compreender. Um Deus que é amoroso, misericordioso, como? Isso é incompatível. Deus é misericordioso? Sim. Deus é bondoso? Sim. Ele é longânimo? Sim. Porque Ele é justo e Ele é santo. Se Ele não fosse, irmãos, perfeitamente santo e justo, não haveria motivos para Ele ser bondoso. Sua misericórdia e longanimidade não teriam significado, pois não haveria nele uma integridade moral. Ou seja, se Ele não fosse justo e santo, pecou, está errado, não dá nada. Continua assim, meu filho. Pode continuar na lama, não tem problema não. Eu gosto de você sujinho assim. Mentira! Venham como está, mas não permaneçam. Vem sujo, vem, mas se limpe. E continue se limpando até o Senhor Jesus voltar.
Por isso que chegamos ao evangelho de hoje, irmãos, raso, superficial, que não gera vida e não transforma pessoas. Não há mais transformação de caráter. Hoje há pessoas que estão 5, 10, 15, 20 anos da igreja e nada se diferencia de alguém que viveu esses últimos 20 anos lá fora. Não há mais transformação de caráter, não há mais renúncia. Eu só preciso ir para a igreja, eu só preciso de participar de todas as programações, ir para o domingo, nem com a Bíblia mais debaixo do braço, que hoje não se leva a Bíblia, é mais o celular, né? E está tudo certo. Nada disso é válido se você não tem a sua vida transformada. Nada disso é válido se você de fato não teve um novo nascimento. Por isso, irmãos, que tem um teólogo americano que ele diz o seguinte: hoje em dia criamos, através dessa teologia, um Deus sem ira, que levou o homem sem pecado para um reino sem julgamento, através do ministério de um Cristo sem cruz. Porque se não há um Deus irado, quer dizer que não existe pecado, e se não existiu pecado, para que Jesus foi morrer lá na cruz? Para quê? Não teria necessidade. Deus é amor. Para que teve que ir lá, ele vinha aqui encarnar, habitar entre nós, morrer, morte de cruz, sofreu, o sofrimento que era para mim e para você passar. Porque, irmãos, o quão terrível é o pecado, que teve que vir um cordeiro santo, um cordeiro sem mácula, sem manchas, vir e morrer para o meu lugar, no seu lugar, de tão terrível que é o pecado. Como eu mencionei lá na frente, lá atrás. Muito é dito, irmãos, quase como se fosse algo bíblico, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É mentira. Deus odeia o pecado sim, mas também odeia os próprios pecadores, aqueles que é manifestado o pecado. Salmo 5:5 diz o seguinte: Ele aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Iniquidade é pecado, iniquidade é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. O Senhor aborrece. A justiça de Deus, irmãos, é proporcional à responsabilidade humana. Aqueles que fazem a profissão de fé, eu e você, que um dia veio aqui na frente, aceitou a Jesus, se declara: eu sou um servo de Deus, eu sou um evangélico, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Essa palavra agora é para mim e para você. Diz o seguinte lá em Hebreus 10, irmãos, do versículo 29 ao 31. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calçou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Querendo dizer aqui nesses versículos, irmãos, aquele que um dia teve a profissão de fé, aquele que um dia se declarou que é de Jesus, aquele que um dia se batizou, eu sou de Deus, e vive em pecado, irmãos, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu estou lendo só o Novo Testamento agora, hein? Tudo bem, eu li uns salmos aqui, Hebreus. Não adianta, irmãos, frequentarmos religiosamente todos os cultos, todas as programações da igreja, se não tivermos vidas transformadas, se não tivermos renúncia diária, se não tivermos crucificação do nosso velho homem na cruz, se não tivermos, irmão, uma vida santa e reta em obediência a Deus, não adianta nada. Mas então, pastor, quer dizer então que a morte de Cristo lá na cruz não adiantou nada? Sim, claro que adiantou. Ele pagou um alto preço por mim e por você. A sua vida daí em diante ficou zerada do que passou para trás. Mas o que você continuar pecando hoje, a conta vai continuar vindo, irmãos. Como o nosso pastor disse, um dia essa comanda vai vir. Um dia essa conta vai ser fechada. O Senhor Jesus, sim, pagou o preço, alto preço por cada um de nós, mas o que você decidir pecar após isso, irmãos, essa conta um dia virá. Essa conta um dia virá. 1 João
Com base, irmãos, de novo, em piedade e perversão. Com base nos 10 mandamentos que a gente leu lá em Êxodo 20, irmãos. Como temos vivido as nossas vidas, irmãos? Será que temos colocado Deus como o primeiro lugar das nossas vidas? Será que realmente Ele tem sido o primeiro em nossas vidas? Ou será que temos colocado outras coisas no lugar de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Será que tem sido o nosso trabalho? Será que em primeiro lugar nas nossas vidas nós temos dedicado ao trabalho, ao dinheiro, à fama, ao sucesso? O que de fato tem realmente tomado a maior parte do nosso tempo, nosso afinco, nossa determinação, nosso amor, nossa dedicação? É isso que é o que está em primeiro lugar na sua vida. O que é verdade, o que é realmente importante? Seja sincero com você mesmo, não é comigo. Olha lá dentro do seu coração e fala, meu Deus, o que é importante mesmo? O que realmente eu tenho me dedicado, me integrado, sacrificado minha vida? É o que é o primeiro lugar na sua vida. É Deus, irmãos. É Deus. Como temos vivido em nossas casas, irmãos? Como temos tratado nossos cônjuges? Estamos tratando nossos cônjuges com amor, com respeito, com cuidado? De novo, lá em base dos 10 mandamentos, irmãos. Você não tem traído a sua esposa não, né? Você tem desejado trair a sua esposa, que é pecado também. O seu esposo, o seu marido, da mesma forma. O que você tem tentado do que não é seu, irmãos? O que tem habitado o seu coração? Ambição? É egoísmo? O que é que tem partilhado no seu coração, irmãos? Tem honrado os seus pais? Temos de fato honrado nossos pais? Fui ontem visitar um senhor que é uns amigos das antigas, e ele estava comentando, né? É uma coisa besta, irmãos, mas você vê o sentimento de um pai. Eu digo, às vezes, eu posso estar fazendo isso com meu pai. Eu coloquei ele no lugar do meu pai. Ele meu filho está viajando, sabe? Fulano, eu falei, sei então, ele está lá, deixou o cachorrinho dele comigo. Eu não gosto muito, mas vai, eu fico. Ele nunca liga para ver como o velho e a véia dele tá. Mas agora, porque o cachorrinho dele está aqui, ele liga todo dia por chamada de vídeo, porque ele quer ver o cachorrinho dele. Ele falou isso para mim. Eu falei, caramba. Podia ser meu pai falando de mim. Ele falou, ele não liga para saber como o velho e a véia dele tá. Mas para ver o cachorrinho dele, ele liga até por chamada de vídeo. Todo dia. Ah, mas é assim, né? Pega amor pelo bichinho, né? Os velhos, eles esquecem. E eu não dei um comentário sequer. Porque eu falo, meu Deus, às vezes meu pai pode estar pensando e falando isso de mim, será? Meu Deus. Temos sido honestos, irmãos, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos? Temos sido honestos em tudo aquilo que envolve dinheiro, irmãos? Temos sido honestos, justos mesmo? Ou estamos passando a perna em alguém? Ou estamos querendo tirar proveito de alguém? Ou está querendo ser o espertão? Você que está namorando, que você está noivo, que você ainda não está dentro dos laços de um casamento, como é que você tem se comportado com o seu namorado, com a sua namorada? Que tipo de relacionamento que você está tendo com ele? Está tendo um relacionamento santo? Você está se cuidando? Você está preservando a integridade da sua namorada, da sua noiva? Você compreendeu e entendeu que esta é uma verdade, que você pode somente possuir aquele corpo depois do casamento? E isso também desperta a ira de Deus. O que você tem visto na internet? O que você tem colocado na frente dos seus olhos no computador, no celular? Que tipo de sites que você tem entrando? Que tipo de coisas que você tem visto? O que tem alimentado o seu coração? As redes sociais, irmão, serve para quê? Para você promulgar a palavra de Deus? Ou um lugar para você expor sensualidade, expor seu corpo? Tem sido bênção ou tem sido maldição? Isso também desperta a ira de Deus.
pornografia é algo que é muito pouco dito dentro das igrejas, irmãos. Mas se eu for falar em questão das últimas pesquisas que foram feitas, isto é um mal que assola não somente aqueles que estão fora, mas que estão dentro da igreja também. Os maiores pecados de fornicação vendo pornografia. Ah, mas isso é só nos jovens, não, em casados também. O casado que tem o uso frequente de uma pornografia é aquele que é mais suscetível a trair a seu cônjuge. Isso tem que ser dito. Pornografia é uma maldição e tem que ser extirpada do meio do povo de Deus. Tem sido uma maldição nas últimas décadas, irmãos. Você não tem ideia que eu vi umas pesquisas que depois da pandemia, então, que as pessoas foram para dentro dos seus lares, das suas casas, computadores, celular, internet, e isso tem destruído relacionamentos, primeiramente com Deus e com o seu próximo, com os seus cônjuges. Pornografia, sim. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Ele não está querendo dizer aqui, não, pode pecar, filho, eu sou o bonzinho, eu sou o ursinho carinhoso. Não, ele diz, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E não é porque nós entregamos a vida para Cristo que é para ser, então você quer dizer que a gente tem que ser perfeito, não tem que pecar, não, irmãos. Nem Deus espera que você seja perfeito. Mas o que Ele espera que verdadeiramente, após você ter entregado a sua vida para Cristo, que o pecado na sua vida seja um acidente. O que é quando o pecado é acidente? É quando o Senhor vai ver que você lutou até as últimas forças, quando você não aguentava mais, fala, Senhor, eu não aguento mais, eu caí, eu pequei, Senhor. É isso que é um pecado, um acidente na vida de um crente, é um acidente, é quando você lutou com as suas últimas forças, Senhor, eu lutei, bravamente, mas eu caí. O Senhor fala, se levanta, meu filho, eu te perdoo. Sabe por quê? Muita gente se fala, Deus sabe, Deus conhece o meu coração, mas quando a gente fala isso nos traz paz ou nos traz pavor? Entenda verdadeiramente o que isso significa. Sim, Ele conhece os nossos corações. É fácil a gente enganar o cônjuge, o pastor, o seu patrão, mas a Deus a gente não engana. O pecado não pode ser algo corriqueiro na vida de um servo de Deus. O pecado tem que ser um acidente. A partir do momento que aquilo é algo corriqueiro, você não nasceu de novo. Você tem quanto tempo de convertido? 5, 10 anos? Me diz o seguinte, aquele pecado seu de estimação te acompanha há quanto tempo? 5, 10 anos? Então você nunca nasceu de novo. Isso era para ter ido lá na cruz. E para você lutar bravamente com ele até hoje, que ele não volte. Isso aconteceu, foi como um acidente na sua vida. Se isso tiver sido algo corriqueiro, meus queridos, eu tenho que te dar essa má notícia, você está vivendo uma farsa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas todo aquele que crê, prova a sua fé pela obediência. A obediência e a fé são gêmeas idênticas, inseparáveis. Uma não existe sem a outra. Se você fala que você tem fé, você tem que ter obediência. Se você fala que você é um servo de Deus verdadeiramente, você tem que viver em obediência. O ato da fé é a submissão a Deus. Assim, a causa da salvação é a graça. O instrumento da salvação é a fé. Mas sabe o que evidencia uma pessoa salva, uma pessoa que tem fé? Essa pessoa é obediente a Ele. Obedece os seus mandamentos, obedece os seus princípios, deseja, almeja, arde no seu coração, cumprir a vontade do Pai. Essa é uma evidência de alguém que é salvo, que tem uma fé santa e verdadeira. Mas não tem só palavras duras nesse sermão de hoje, não, irmãos. Porque o Senhor também, Ele tem um escape para tudo isso. Ele tem um jeito para corrigir tudo isso.
Mas ao demonstrar a sua misericórdia e longanimidade para aqueles, irmãos, que merecem um castigo, Deus também se manifesta o seu amor. E de que forma? Através do seu Filho Jesus, irmãos. Ele providenciou seu próprio Filho para redimir-nos. E esse ato de puro amor foi também um ato de pura justiça, pois o Filho recebeu sobre si a ira da justiça de Deus em lugar de mim e de você. Para que podemos ser redimidos, a ira de Deus caiu sobre o seu Filho Jesus. Diz assim Romanos 3,25, irmãos: e quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aquela vida sua de pecado, irmãos, aquela sua vida desregrada, aquela sua vida louca, o Senhor Jesus morreu na cruz para apagar tudo isso. Mas Ele espera que você continue a partir deste momento, tendo uma vida íntegra, tendo uma vida santa, uma vida reta, que o pecado novamente não habite em você, que isso seja um acidente na sua vida. Chega, irmãos, de ouvir aquelas histórias, principalmente no ambiente de trabalho, você é crente, mas não é esses crentes sem vergonha que tem aí não, né? Isso dói meu coração, mano. Graças a Deus que eu escuto, não, Rafa é crente de verdade, mas só ele aqui, o resto é tudo sem vergonha. Isso dói meu coração. Crente sem vergonha, sabe o que é crente sem vergonha, irmãos? É crente que não nasceu de novo, que só fala que é crente, que prega na igreja, que canta na igreja, mas não nasceu de novo. Quando está fora dos ambientes de igreja, é um sem vergonha. Peca, zomba, e não se diferencia em nada de um que não é cristão. Mas fala, eu sou crente. Era melhor nem falar. Voltando, irmãos. Em Tessalonicenses 1,10 diz assim, que somente o Senhor nos livra da ira. Diz assim: enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Somente Jesus nos livra da ira que certamente virá, irmãos. Romanos 5,9, Jesus nos justificou, agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Gostaria de chamar o ministério de louvor aqui à frente, porque eu só estou vendo dois. Por fim, irmãos, dos versículos que eu creio que é um dos mais conhecidos. Sim, irmãos, Ele nos amou. João 3,16, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, irmãos, o Filho dele veio aqui, habitou entre nós, morreu em morte de cruz por causa de mim e de você. Para que não viesse o peso da ira sobre nós, Ele mandou o seu Filho Jesus. O Filho Jesus recebeu toda a ira, que era para cair sobre mim e sobre você. E o apelo único dessa noite, irmãos, como temos levado as nossas vidas? Como verdadeiramente temos